Mas eu começo o programa de hoje com um quadro que eu gosto muito, porque eu sei que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Sabe o que é? Hoje é o dia do Amor Exigente no Vida Melhor. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos, trabalha com grupos de autoajuda, auto e ajuda mútua, que se une uma vez por semana durante 2 horas. O programa Amor Exigente é tão interessante, está espalhado pelo todo o Brasil, na América Latina. Você pode participar de tudo isso sem nenhum custo. Aliás, não tem custo nenhum. Para falar sobre dependência química, eu vou receber com alegria Dona Mara Madureira, olha aí, voluntária em São José do Rio Preto. Seja bem-vinda, Dona Mara. Olha, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria, que beleza. Olha aí, a gente vai falar. Estou muito feliz que você está com a gente aqui, ó. Sabe que a Rede Vida e principalmente o Vida Melhor tem um carinho, um apreço muito grande pelo Amor Exigente. E eu, pessoalmente, eu sempre falo, quando o Amor Exigente começou, eu estava lá no começo montando, nem era padre ainda, estava ajudando na implantação do Amor Exigente. Olha que beleza. Seja bem-vinda mais uma vez. A Mara Madureira é voluntária do Amor Exigente São José do Rio Preto. E a gente vai falar hoje sobre o amor exigente, familiar dependente químico, como manter a autoestima, né, o cuidado, né, com a convivência com o dependente. Mara, como é que a gente faz para manter essa autoestima aí, ó, e mesmo convivendo com uma pessoa que precisa de tantos cuidados? Boa tarde, muito obrigada. Um grande prazer de estar aqui hoje. E nós conseguimos manter a autoestima e o autocuidado no momento que nos conseguimos nos diferenciarmos do outro. Nas relações que já são mais desafiadoras do que uma relação com não dependentes químicos, quando nós temos esse desafio pela frente, que é este relacionamento com alguém que apresenta um quadro de dependência química, a manutenção da saúde mental e da saúde física é fundamental, porque de outra maneira nós teríamos 2 pessoas adoecidas e não teremos quem cuidar de quem. Cuidar do outro não significa assumir as funções, assumir os papéis ou mesmo apropriar-se da vida da outra pessoa, como nos casos de codependência nós vimos tantas vezes. A família acaba assumindo o protagonismo da vida do dependente químico e às vezes até o papel de paciente num processo de tratamento. A família, ela precisa de ter a consciência de si própria, desenvolver um amor próprio, desenvolver uma autoimagem positiva, acreditar nas suas potencialidades e reconhecer-se como uma entidade separada do outro. Alguém que pode estar ali de forma saudável para apoiá-lo, mas não para fazer pelo outro o que é dever do outro e necessidade até para o próprio crescimento do outro. O autocuidado que a família deve ter é imprescindível para que ela estabeleça uma relação saudável com o dependente químico. O que é autocuidado? Desculpa. Não, Mara, é o seguinte, na verdade, é muito natural que aconteça, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que requer mais cuidado, mais vulnerável, nesse caso é o dependente químico, a gente tem uma tendência a se aniquilar, a gente se anular para que o outro, de repente, fique em evidência. É muito comum isso acontecer na família, né? A mãe, ou o pai, ou algum membro da família se aniquila praticamente para que o outro viva, né? Sim, este processo de aniquilamento que a pessoa desenvolve é uma outra face dessa doença, é um transtorno multifacetado, né, que envolve problemas biológicos, psicológicos, sociais, e a família acaba, como o senhor muito bem coloca, padre, se aniquilando nesta relação. Mas é um aniquilamento diferenciado, porque é um aniquilamento que quer dar conta do outro. Sim. A pessoa não está conseguindo resolver a si mesma e quer resolver o problema do outro. Então, é importante primeiro eu cuidar de mim mesmo, primeiro, para cuidar do outro. É aquela história da máscara no avião, né? Eu preciso primeiro colocar a máscara em mim, né? Para eu poder colocar a máscara na criança, numa pessoa que necessita mais, né? Então, o cuidado de si é uma coisa imprescindível. Imprescindível e necessária, fundamental para que exista um suporte familiar
dê conta das demandas que essa condição estabelece. A dependência química demanda muita saúde psicológica da família, física, o autocuidado, a colocar-se em primeiro lugar. Um exemplo perfeito esse seu da máscara no avião. Como é que eu vou socorrer o outro se eu estou desfalecendo, se eu estou aniquilada, se eu não tenho forças? E esse processo de aniquilamento se dá muitas vezes por deixar de prestar atenção em si, colocar o outro como a figura principal do cenário e descuidar de si, negligenciar a saúde, deixar de dormir bem, de comer bem, de cuidar da saúde em termos de cuidados médicos, em termos de cuidados psicológicos. E a família precisa resgatar isso primordialmente. Ô, Mara, eu vou só falar aqui um pouquinho, só vou dar um recado ali, já volto, mas quero dizer, gente, a gente está conversando com a Mara Madureira, Mara Madureira, ela é voluntária do Amor Exigente São José do Rio Preto. A gente está falando sobre essa questão da autoestima, o autocuidado, né, da pessoa que convive com um dependente químico. Eu já volto, viu, Mara? Rapidinho aqui, ó, conversando com a Mara Madureira, que é direto de São José do Rio Preto, aí, ó, voluntário do Amor Exigente, lá em São José do Rio Preto. A gente está falando sobre manter a autoestima, também o autocuidado. Ô, Mara, você está falando de uma maneira tão clara, tão importante para a gente. Mas qual que é o caminho para a gente manter esse cuidado consigo mesmo, né? Claro, sem se esquecer de si e, ao mesmo tempo, dar atenção devida e não atenção mais do que se deve dar àquela pessoa que é dependente, que convive com a gente. Obrigada, padre. O caminho mais curto e mais acertado para se fazer isso é o caminho da diferenciação. A família precisa diferenciar-se do outro, né? Às vezes vive numa simbiose afetiva, numa fusão. Ela se funde com o outro e não consegue perceber que são entidades distintas, são indivíduos diferentes. Quando a família faz essa separação, essa individualização, eu sou uma pessoa, o meu familiar é outro indivíduo. E quem não tem amor próprio, quem não se cuida, quem não se respeita, dificilmente tem condições de exigir ou cobrar isso do outro. Como eu posso cobrar de alguém aquilo que eu mesma não consigo fazer? Então é um processo de autopercepção e de diferenciação, porque fundir-se com o outro é confundir-se. Estar confusa nessa relação é sentir-se responsável e ter que dar conta do outro, quando na verdade a autoestima e o autocuidado, você se perceber satisfeita consigo mesmo, saber que você não é responsável pelas ações do outro, mas pode estar ali como uma figura de apoio, uma figura encorajadora, uma figura que estabelece limites, que cobra do outro resultados positivos para que dê conta da própria vida, para que dê conta de si. Então, antes de ensinar ou cobrar, eu preciso ter o suficiente que me baste. Para poder estabelecer essas relações saudáveis. Nossa, magnífico! Olha que interessante, fiquei pensando nisso. Fundir-se ao outro, estar fundido com o outro, significa confundir. É isso mesmo, confundir. Aí a gente confunde os papéis, confunde as atuações, né, no plano familiar. Mara, eu acho que é interessante o que você falou. Então, na verdade, eu preciso ter papéis definidos dentro de casa, né? Não confundir, né? E nem a hierarquia pode ser substituída nesse momento, né? De forma alguma, a hierarquia é fundamental. Esta ideia de que família deve ser amiga de filhos, né? Pais devem ser amigos de filhos, devem ser amigos no sentido de acolher, mas não no sentido de ser igual. Amigo é quem corre junto, quem faz as mesmas coisas, é aquele que incentiva o outro. E amigo, se estiver no erro, vai incentivar o outro a continuar, porque estão errando juntos, estão alinhados por identificação. A família tem que ter esse papel de hierarquia. Pai e mãe merecem respeito, são figuras de autoridade e devem se posicionar como tais
nessas relações familiares. E em relações horizontais, onde é marido e mulher e um é dependente químico, aí a relação tem que ser de respeito mútuo. O fato de ser dependente químico não dá ao outro o direito de abusar da companheira, ou da companheira abusar do companheiro, exigir dele além daquilo que ele é capaz de suportar. Então é importante que a autoestima esteja ali presente nesses indivíduos, esteja muito bem tratada e muito bem resolvida, para que eles consigam estabelecer limites claros, até onde o outro pode, até onde o outro não pode interferir na qualidade de vida dessa figura que convive com ele. Muito bom, muito bom. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, tudo definido para a gente não confundir também. Você começou falando, eu achei muito sábia a sua palavra. Nesse processo de um dependente dentro de casa, né, a família também passa pelo processo da doença também, né? Passa pelo processo. A família fica doente, né? Como não adoecer junto? Padre, a família precisa entender que ela não tem culpa, ela não é responsável pelas escolhas que o outro faz. Muitas vezes as instituições, a própria família, culpabiliza a família, responsabiliza a família pelos caminhos que os filhos tomam. É claro que a família é uma instituição de influência, o meio também influencia a formação da personalidade e as decisões que as pessoas tomam ao longo da vida. Mas acredito que o primeiro passo para essa resolução é a tomada de consciência de que o outro tem vida própria e independente da família. Ele toma decisões que muitas vezes conflitam, chocam com os valores familiares. E a família não deve se sentir culpada, mas deve se sentir como um agente que tem que estar saudável, diferenciado. O que eu conheço hoje de mais efetivo para ajudar famílias de pessoas com dependência química é o amor exigente. Como o senhor disse no início, na apresentação do grupo, é uma iniciativa da sociedade civil, grupo de voluntários, sem fins lucrativos, voltados com voluntários treinados, qualificados, preparados para ajudar essa família a tomar consciência. Eu corro o risco de falar quais os passos que devem tomar aqui como se fosse uma receita de bolo, mas cada participante do Amor Exigente tem um curso de vida própria, cada um vai descobrir a seu modo como dar conta dessa situação, como resolver seus próprios problemas, sair da condição de codependente que muitos se encontram, que é isso que o senhor coloca como o adoecimento. A família adoece. Por que adoece? Porque não tem ferramentas, porque não tem instrumentos para lidar com aquela situação que jamais previu, que nunca imaginou que pudesse lidar e por isso não se preparou. O Amor Exigente vai capacitá-lo, vai prepará-lo, vai dar os caminhos para desenvolver essa qualidade de vida, essa autoestima necessária. Mara Madureira, muito obrigado. Quero agradecer muito pelo esclarecimento, pela maneira lúcida, tão direta e clara. Obrigado mesmo. Eu quero dar os contatos aqui do Amor Exigente. Gente, primeiro o site www.amorexigente.org.br www.amorexigente.org.br. Você pode entrar em contato agora, se quiser, pelo telefone 0 operadora 19, atenção, 0 operadora 19 3252 2630. 3252 2630. Ou então tem um WhatsApp do Amor Exigente que você pode entrar em contato imediatamente. O WhatsApp do Amor Exigente. 0 operadora 19 2519 6555. 2519 6555 ou no Instagram, @AmorExigenteOficial. Mara Madureira, muito obrigado por dispor do seu tempo, de estar conosco aqui. Obrigado mesmo. Parabéns pelo Dia da Mulher também. Deus abençoe sempre. Muito obrigada, eu é que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde, olha que beleza. É isso mesmo, gente, Amor Exigente. Olha, é uma das formas mais eficientes e eficazes da gente hoje conduzir, de repente, no processo de doença mesmo, a drogadicção é uma doença mesmo, né? Então a gente precisa. E o Amor Exigente tem feito tanto bem a tanta gente.